Olá, boa tarde a todos. Iniciando mais uma live do nosso curso do Sistema Integrado de Gestão Administrativa, o SIGA, no seu módulo catálogo. Tudo bem com vocês? E aí, como é que foi fazer a segunda atividade? Vocês tiveram muita dificuldade? Foi tranquilo? Coloquem para mim no chat aí. Vou apresentar aqui. Jéssica falou que foi tranquilo. Boa tarde, William e Luciana. Bom, a segunda atividade era essa aqui, né? Era criar uma chupeta, número 2, bico de silicone, escudo e alça em plástico. Eu coloco assim, gente, porque eu tento simular uma solicitação que vocês vão receber, tá? Geralmente vocês não vão receber bem certinho lá, com todas as especificações que possa ter aquele item, tá bom? Então, por isso que eu coloco assim, corrido, para a gente aprender como é que são solicitadas as coisas. Muitas vezes eles não colocam nem isso aí, ó, eles colocam, ó, vamos comprar uma chupeta. Aí você que tem que correr atrás das informações, tá? Mas essa aqui, bom, a gente já sabe que é uma chupeta, tamanho número 2, que o bico de silicone, escudo e alça em plástico. Essas são as informações que a gente tem, tá? O William falou que não lembrou. Eu não me lembrei como faz para entrar. William, eu tinha que ter disponibilizado aqui no exercício o link para vocês, né? Eu vou arrumar esse exercício aqui para ficar pronto o link lá, tá? O link, a senha e o login, tá? Mas você tem que usar a senha e o login daquela vez, tá? Eu vou colocar no chat aí para a gente entrar de novo no catálogo e fazer o exercício, tá? Eu vou fazer a correção do exercício. Login aluno egov, senha, siga 123. Tá, não, beleza, William, mas assim, tenta fazer agora. Eu vou deixar no exercício, né, na atividade, eu vou deixar o link e o login e a senha, tá? Bom, vamos lá então. Antes, eu queria mostrar para vocês, eu selecionei aqui algumas propostas que foram enviadas, tá? Não quero expor ninguém, então, por favor, não se exponham também. Eu peguei, não sei de quem que é, tá? E eu queria comentar um pouco sobre. Cada uma dessa aqui é uma proposta que foi enviada para mim, tá? Então, para vocês verem como cada pessoa pensa diferente, tá bom? E eu vou comentar um pouco sobre isso. Bom, essa primeira pessoa aqui, que eu não sei quem é, tá? Vamos lá. Ela criou assim, ó. Ela criou o material chupeta, né? Aí colocou aqui as características, os valores de características. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Acho que fica mais fácil para vocês lerem aí. Então, essa pessoa colocou assim, ó. Chupeta tipo infantil, composição com bico em silicone e alça em plástico, tamanho número 2, formato escudo, outras especificações, esterilizável, cor azul. Tá? Agora vamos para essa outra pessoa aqui, ó. Essa outra aqui é uma solicitação. Eu que separei aqui, tá? Essa outra pessoa criou um material chamado chupeta, tamanho número 2, ok. Tipo bico ortodôntico, material silicone, informações adicionais, escudo e alça em plástico. Beleza? Vamos lá. Outra pessoa aqui, ó. Essa outra pessoa, ela criou um material com esse nome aqui, ó. Até o tracinho aqui, tudo isso aqui é o nome do material. Então, ele criou um material chamado assim, chupeta silicone soft comfort 6/18 meses, cor azul número 2. Aí colocou a característica 100% em silicone macio e flexível e o valor de característica chupeta de silicone soft. Então, essa forma aqui, ela tá bastante errada, tá?
Vamos para o próximo. Essa outra pessoa criou assim, chupeta, tipo silicone, modelo escudo e alça em plástico, tamanho número 2, tá? E essa última aqui criou de uma outra forma, ó, chupeta, tamanho número 2, bico, silicone, alça, plástica, tá? Se eu fosse elencar qual que seria a mais correta para mim de todas essas aqui, lembra que eu falei para vocês? Não tem certo e errado. Nós temos mais certo e menos certo, tá? Tirando essa aqui, que essa aqui acho que está bem errada, ela criou um material com um nome muito grande, enfim. Essa aqui, para mim, está errada mesmo. Mas as outras, elas são pensamentos diferentes. Mas se eu fosse elencar aqui de uma, a que estaria mais correta para mim, seria essa aqui, ó. Ela foi curta e grossa, né? Chupeta, ela ou ele, não sei, tá? Chupeta, tamanho número 2, bico, silicone, alça plástica, tá? É uma possibilidade também. Essa aqui tá errada? Vamos pensar aqui, ó. Será que o tipo dessa chupeta é silicone? O modelo dela é escudo e alça em plástico? Tamanho número 2, ok. Então, essa aqui ainda precisa de alguns ajustes, tá? Ao meu ver. Essa aqui criou chupeta, tamanho número 2, tipo bico ortodôntico. Tá, pode ser, né? Material silicone, informações adicionais, escudo e alça em plástico. Eu acho que dá para melhorar, mas também não está errado, tá? E essa aqui criou chupeta tipo infantil. O tipo infantil eu fico em dúvida, porque eu não conheço nenhuma chupeta que não seja infantil. Então, eu acho que é uma informação que não está correta. Composição, aí eu concordo, com bico em silicone, alça em plástico, faltou a informação do escudo, né? Tamanho número 2, formato escudo, não sei se eu concordo muito, tá? Outras especificações, colocou que é esterilizável, não foi uma informação que a gente precisou, que estava na solicitação, mas colocou, também não está errado, só assim, não tá na nossa especificação, tá? Não está na solicitação, mas ok. E aqui a pessoa colocou que a cor é azul, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir um bloco de notas aqui e nós vamos primeiro criar o descritivo do nosso item, tá? Como vocês fizeram aqui, tá? Então, bom, o material todo mundo concorda que é chupeta, certo? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Né? O material que eu falo no sentido de grupo, tá? Nós vamos criar esse item dentro de um grupo. Esse grupo nós vamos chamar de chupeta, correto? Então, beleza, vamos montar lá. Agora, vamos. Aqui eu separei, eu já tenho pronto aqui, algumas referências, tá? Mas, assim, o que nós temos de informação da nossa solicitação, que é importante? Uma chupeta, número 2, bico de silicone, escudo e alça em plástico. Então, vamos montar sem olhar para as referências, tá? Porque é a nossa solicitação. Depois a gente precisa pesquisar na internet e embasar essas informações através das referências, tá? Então, o número 2, vocês concordam? Todo mundo concorda que é o tamanho da chupeta? Ou alguém acha que é alguma outra coisa? Então, a gente pode colocar que o tamanho da chupeta é número 2. Deixa eu ver aqui. Função. Não. Alt grande aqui. Número 2. Eu posso escrever número aqui? Posso também, mas eu acho que fica mais correto assim, tá bom? Aí, a outra questão, que é o material, né? É a composição. Aqui essa pessoa colocou composição, bico em silicone e alça em plástico. Eu colocaria, e aí se a gente quiser conversar sobre isso, lembra que eu falei para vocês, isso aqui é um processo criativo, tá? Então, assim, cada um pensa de um jeito e não é errado.
mas nós da padronização lá, a gente vai guiar vocês para um caminho mais seguro, tá? Por exemplo, essa pessoa, deixa eu voltar aqui. Essa pessoa falou que a composição. Então, a composição é com bico em silicone e alça em plástico. Não está errado, mas eu colocaria, para ficar mais claro e preciso, eu colocaria assim, ó, material do bico, como característica, aí sim, silicone, tá? E a outra característica, material do escudo e alça. Plástico. Porque a gente tem que pensar assim, ó, as características, elas fazem menção, elas estão se referindo à chupeta. Então, aqui ficaria assim, ó, se eu fosse ler as características com o complemento chupeta, ficaria assim, qual é o tamanho da chupeta? Aí a resposta, número 2. Qual é o material do bico da chupeta? Silicone. Qual é o material do escudo e alça da chupeta? Plástico. Entendeu? Então, assim, quando eu estou montando o descritivo, eu tenho que colocar o material, no caso, né, o grupo, como complemento da minha característica. É assim que eu costumo pensar, tá? Então, assim, tudo que eu estou falando nas características fazem menção à chupeta, certo? Então, dessa forma que eu montei aqui, alguns aqui não estão errados, tá? Tipo essa aqui, ó, que eu falei. Ela falou bico, silicone. Alça, plástico. Mas eu acho que fica mais claro se a gente colocar material do bico. Qual é o material do bico? Silicone, ok, beleza. Qual que é o material da alça e do escudo, né? Que a alça e o escudo ele tem o mesmo material. É plástico. Beleza. Aí as coisas que eu achei que está errado aqui, ó, baseado na nossa aula. Ó, valor de característica sempre se inicia com a letra minúscula. Então, aqui está errado, aqui está certo, aqui está errado. Aqui também, ó, primeira letra minúscula, valor de características. Para características está certo, tá? Aqui está tudo certo, ó, tudo se iniciou com letra minúscula, ok. Número 2, certinho. Aqui também, todos os valores de características se iniciaram com letra minúscula. Bom, beleza. Montamos aqui o nosso descritivo, tá? E agora eu vou abrir as referências que eu já tenho pronta aqui, tá? Para a gente não perder muito tempo. Vocês tiveram muita dificuldade em achar na internet essa chupeta? Como é que foi? Vocês viram quantas chupetas que tem? Só um pouquinho que eu estou abrindo as referências aqui, tá? Não cabe os 3 links. Não tem espaço suficiente. Maria Carolina, aonde que você fala que não cabe os 3 links? Jéssica falou que não coube os 3 links. Lá nas referências, tem que caber sim, tá? Nós vamos fazer aqui agora e vocês vão ver que cabe. Na referência, cabe sim. Isso eu tenho certeza, mas vamos fazer aqui, nós vamos chegar lá. Tá, e eu vi que lá alguém colocou em um dos exercícios aqui, ó, essa primeira pessoa colocou cor azul. O que vocês acham disso? Coloca para mim no chat aí. A Jéssica colocou como se tivesse um limite de letras. Eu acho que vocês colocaram no campo errado, tá? No campo de referências, tem bastante espaço lá para colocar referência, tá? Mas nós vamos chegar lá. Bom, abertas as minhas referências aqui, o que eu preciso validar? Eu preciso validar que o tamanho é número 2, que o bico é de silicone e a alça e o escudo em plástico. A Daniele falou que o azul está errado, porque chupeta tem várias cores.
a questão de cor, gente, sempre é um assunto complexo na padronização. Porque, assim, qual que é a justificativa que eu tenho para comprar uma chupeta azul e não uma verde, por exemplo? Se eu tirar uma boa justificativa, ok, a gente coloca cor. Só que geralmente não tem, tá? Então, e qual que é a relevância para o município em a gente adquirir uma chupeta azul e uma, sei lá, e outra cor? Não tem relevância nenhuma, né? Então, eu creio que nesse caso de chupeta não seria prudente a gente colocar a cor, tá bom? Deixa eu ver que tá faltando uma referência aqui, só um minuto. Nossa, chupeta extra, essa aqui não tem. Shopping restante. Ó, essa aqui mesmo, ó, tem várias cores, tá vendo? Ela abriu em outro. Ó, tem várias cores essa aqui. O link expirou. Nós vamos achar uma chupeta aqui, uma outra para a gente colocar na nossa referência, tá? Tá. Então vamos lá. O que a gente precisa validar nas nossas informações são que ela é de silicone. Ah, então, essa aqui a gente tem que é o número 2. Ela é de silicone. E o escudo e a alça em plástico, né? Gente, é porque... Aqui, ó. Essa aqui fala que o bico é de silicone, tá? Eu só não tô achando agora. Eu acho que eu vou ter que procurar outras referências, tá? Mas, enfim, a gente precisa validar essas informações, tá? Nas referências. Gente, aconteceu alguma coisa, mudaram as referências aqui, viu? Porque eu tinha 3 referências perfeitamente para esse exercício. Ah, não seria relevante a cor, mas se for a seguir a solicitação do referido exercício, a foto é uma chupeta azul. Se a solicitação do órgão viesse assim, não seria caso de especificar? Bom, você tá falando dessa foto aqui, né? A foto, eu acho que ela está mais para exemplo do que para uma solicitação. Eu não sei se quando eles forem fazer uma solicitação para vocês, eles vão colocar foto, tá? Mas mesmo que a foto venha de uma certa marca, e se vier, ela vai vir de uma marca mesmo, de um item que existe, não necessariamente você tem que seguir o que está na foto, porque geralmente a imagem é ilustrativa, tá? Se eu fosse seguir alguma coisa dessa foto, eu já iria lá na Cuca, né, que é a marca que está aqui, e compraria uma igual a essa, e não é o caso, né? Em compras públicas, a gente não pode delimitar a marca. E em questão da cor, se viesse uma solicitação para mim do órgão que eu trabalho
e eu tivesse alguma dúvida, eu ia tirar primeiro essa dúvida com quem está solicitando. Olha, você quer uma chupeta azul? Tem que ser azul? Pode ser qualquer cor? Ah, pode ser qualquer cor. Mas vamos supor que é para uma creche e lá tem 500 crianças, 250 são meninos e 250 são meninas. E a gente quer fazer a diferenciação entre menino e menina. Então, eu quero comprar chupetas azuis e chupetas rosa. Tem justificativa? Tem, beleza. Entendeu? Mas precisa ter uma justificativa. Não é errado colocar cor, mas precisa ter uma justificativa, porque de repente outras marcas não vão poder participar porque não atendem aquela especificação de cor que você colocou. E se tratando de chupeta, tem chupeta colorida, por exemplo. E aí, como é que a gente ficaria, né? Então, a questão da cor não é muito relevante para mim, tá bom? Gente, vocês vão me desculpar, mas esses links não estão ok, tá? Eu vou ter que achar outros e eu não vou fazer isso agora, porque senão a gente vai acabar perdendo tempo. Mas, bom, estando os links aqui, estando tudo validado nos links, tá? A gente vai dar continuidade à nossa solicitação. Tá aqui o descritivo. Agora nós vamos lá no catálogo, tá? Deixa eu Quem for entrar aí, ó, vai expirar e vai pedir para entrar de novo. Então, vamos entrar no catálogo de novo aí, ó. Coloca aí o login que eu passei para vocês, tá? Aluno egov, siga 123 é a senha para quem for fazer junto comigo aqui. E clique em entrar. Eu estou entrando com o meu, que o meu é de analista, tá? Aí fica mais correto. Bom, como eu sempre digo, a primeira coisa que a gente vai fazer na hora que chega uma solicitação para a gente é vir aqui no catálogo e ver se existe alguma coisa, algum item já cadastrado ou não, tá? Então, vamos fazer a busca aqui pelo nome chupeta. O sistema não achou nada, isso quer dizer que não existe nenhum item com esse nome, né, no sistema. Pode acontecer, gente, de a gente estar procurando uma coisa de um jeito e ele está de outro no sistema, tá? Sei lá, vamos supor que eu estou procurando mandioca no sistema e o nome é macaxeira, sabe? É tipo isso que eu estou dizendo, tá? Nesse caso de chupeta, eu acho que não existe nenhuma outra palavra que teriam colocado aqui no sistema. Tipo, eles não iam colocar aqui chuquinha, por exemplo, sabe? Ou, sei lá. Então, subentende-se que não tem. Mas quando for uma coisa mais complexa, se vocês esgotem todas as possibilidades, tá? Procurem com vários nomes, procurem palavras-chave, né, daquele item, beleza? Bom, a gente já sabe que não tem, então agora nós vamos criar uma proposta de inclusão, tá? Nós vamos solicitar a inclusão deste item no catálogo, beleza? Então, vamos clicar aqui em nova proposta de inclusão, /alteração, tá? E agora nós vamos colocar o nome da proposta, é o assunto do e-mail, tá? Como se você estivesse enviando uma solicitação para a gente e fosse colocar um nome aí. Então, vamos lá, ó. O que estava no exercício? Para colocar o nome do item e o seu nome completo. Eu vou colocar Sandro Moro Júlio, porque já tem várias propostas aqui, tá? Júlio. Não é uma ação judicial, então eu não marco nada. Não é uma ata carona, então não marco nada, tá? Clica em salvar, que ele vai salvar o nome da sua proposta. E agora? Agora nós vamos fazer a busca pelo grupo ao qual eu quero colocar o meu item, tá? Ó, vamos ler aqui, ó, buscar material ou serviço no catálogo. Material é no sentido de grupo, tá? Lembra que eu falei para vocês? No sistema, aliás, o sistema, ele chama os grupos de material, tá? Então, qual é o nome do material que a gente vai inserir esse item? Coloca para mim no chat aí. Cláudio falou que eu fiz a atividade pelo sistema. É isso mesmo, Cláudio. Tem que fazer pelo sistema, tá? É por aqui que faz a atividade. Aí vocês enviariam para mim como se fosse uma proposta, como se fosse, não, é uma proposta de inclusão. Aí eu vou corrigir no sistema, tá bom?
Mas qual é o grupo que eu vou adicionar esse item mesmo? Todo mundo concorda que é chupeta? Tá? Então, nós vamos fazer a busca pelo material, certo? Não tem outro jeito. Não, vocês notem que o sistema não te dá outra opção senão fazer uma busca aqui, tá? Então, a gente precisa fazer essa busca, mesmo sabendo que o sistema não tem nenhum material e nenhum grupo chamado chupeta. Aí eu vou dar o localizar aqui, ele não achou nada. Ó. Agora ele me abre esse botão para eu criar um novo material, para eu criar um novo grupo, tá bom? Então, agora nós vamos criar do zero. É como o exercício da aula passada, tá? Como o relógio da aula passada. O relógio não tinha nenhum no sistema, a gente teve que criar do zero. Agora nós vamos criar também. Nós vamos criar um material, um grupo, para aí sim a gente criar o nosso item dentro desse grupo. Tudo bem até aqui? Parece que todo mundo entendeu, né? Então vamos lá. Novo material barra serviço. Agora nós vamos classificar, né, o nosso grupo que a gente está criando, tá? Então, qual que é o tipo? O tipo, ele é um material ou é um serviço? É um material, né? Gente, qualquer coisa pode me parar aí, tá bom? Agora vamos classificar ele aqui, ó. Esse item, qual que é a classificação dele? Alguém teve dificuldade nessa parte aqui? O William falou que foi tudo bem. Então vamos lá, ó. Se vocês tiverem dúvida, gente, vai lendo um a um. A gente precisa classificar eles dentro de algum lugar aqui, tá? As opções são essas, não tem o que inventar. Então vamos lá, ó. Djalma falou que ele teve dificuldade. Eu sei por que você teve dificuldade, eu vou mostrar aqui agora, ó. É difícil escolher dentro das opções. Realmente, olha lá. Então vamos ver. É um acessório de motor? Não. É uma aeronave? Não. Animais vivos? Não. Aparelhos e meios auxiliares de treinamento? Não. Aparelhos e utensílios de medição e inspeção? Não. Eu pulei aqui. Arames laminados? Não. Armamento? Não. Artigo de escritório? Não. Artigo domésticos e comerciais? Pode ser, mas vamos ler mais. Artigos para toucador e higiene pessoal? Não. Eu não classificaria a chupeta como de higiene pessoal, tá? Bombas e compressores? Não. Cabo de fibra ótica? Não. Cabos? Não. Combustíveis? Não. Componentes e equipamentos? Não. Componentes? Não. Componentes para veículos? Não. Embarcações? Não. Equipamentos comerciais? Não. Equipamentos de calefação? Não. De comunicação? Não. Equipamento não vai ser nenhum. Então, a gente já pode pular todos esses equipamentos aqui, tá? Estruturas e andames, não. Explosivos, não. Ferragens, não. Ferramentas, não. Fios, fornos, forragens, não. Gêneros alimentícios, não. Instrumentos musicais, não. Lâmpadas, livros, madeiras, maquinária, máquinas de escritório, não. Materiais diversos, materiais e equipamentos fotográficos, não. Materiais e equipamentos para embarcações, para limpeza, recreações, usos médicos, odontológicos e veterinários, não, porque os dentistas odeiam chupeta, então a gente não pode classificar isso como material odontológico, tá? Eu tive dificuldade de escolher um grupo geral. É isso aí. Quando a gente não achar o grupo específico, a gente coloca num grupo genérico, tá? Ó, materiais de manufaturados não metálicos, não. Materiais de construção, mão de obras, metálicos, medicamento não, minérios não, mobiliários, pneus, recipientes, rolagens, substâncias e produtos químicos, tecidos, tintas não, tubos, válvulas, veículos, vestuários, viaturas. E agora? Agora, gente, como não tem nada específico, a gente joga aqui, ó, 99 materiais diversos, tá? A gente joga no materiais diversos. Nesse sistema aqui, que é o sistema de treinamento, ele não tem uma atualização. Lá no sistema que a gente tem, ele já tem um item lá que é material infantil, materiais infantis. Tem alguma coisa lá que é infantil, então a gente classifica lá.
Aqui, como não tem, é um material diverso. Eu vou classificar como o quê? Uma chupeta. Se não tem nada, eu jogo nos diversos, tá bom? Aí aqui, ó, aqui quando você coloca o grupo, ele já abre o subgrupo, tudo que tem dentro do 99, ó. Então aqui tem acessórios e peças de artesanato, bijuteria, artigos para fumantes, bilhetes e passagens, equipamentos e suprimentos de cemitérios, mobiliários, itens diversos, letreiros, materiais diversos para alienação não, materiais promocionais, restaurantes, restauração, passagens, patrimônio, peças. Não tem também itens diversos, tá? Então, eu coloquei no grupo materiais diversos e a classe itens diversos. Se não tem o que eu quero, eu jogo aqui. Eu vou fazer o quê? A gente vai inventar uma característica? Não tem. Mas é o que eu estou falando. Lá no catálogo nosso, já tem um que é materiais infantis, tá? Aí a gente classifica nele. Natureza de contratação. Eu vou tirar obras e serviços, porque é óbvio, tá? Vocês acham que é consumo ou permanente? E por quê? Coloquem para mim aí. Maria Carolina falou que é consumo. Todo mundo concorda? Consumo, né, gente? A gente não vai patrimoniar uma chupeta, né? Que a gente vai dar para alguém aí ou não, né? Então é um material de consumo. Todo mundo concorda, né? Agora é que é importante, ó, elemento e subelemento. É como eu disse, não é que o grupo e a classe não sejam importantes, tá? Mas aqui é da onde que vai sair o seu dinheiro, da onde, qual que é o elemento de despesa que você vai usar para pagar isso. Então, aqui, ó, aqui nós temos diversas possibilidades, tá? Aquilo que eu já falei para vocês. Tem várias possibilidades aqui, mas a gente precisa classificar de uma forma correta, tá? Não vou jogar em qualquer um também. Então, por exemplo, vamos começar de baixo para cima aqui, ó. Veículos, uniformes, suprimentos, sobremesas, sentenças judiciais. Sentenças judiciais pode ser se o juiz determinar que você tem que dar uma chupeta para alguém que entrou com ação, você vai colocar como sentença judicial, tá? Sementes, prêmios e condecorações, não. Passagens, outros materiais de consumo, pode ser? Pode. Outros materiais, bens ou serviços para distribuição gratuita, pode ser? Pode ser também. Imagina que, sei lá, a SAS está fazendo uma ação aí para distribuir lá na cesta básica, sei lá, ela quer dar, além da cesta básica, quer dar uma chupeta também. Ou quer distribuir lá onde, na creche, distribuir chupetas. Pode ser? Pode ser também, tá? Vai depender do contexto dessa aquisição, tá? Como o nosso contexto aqui, na verdade, não tem contexto nenhum, eu vou colocar no outros materiais de consumo, tá? Como o Cláudio falou aí, mas caberia outras coisas aqui, tá? Ó, deixa eu ver o que mais caberia aqui. Material de processo. Caberia também naquele de distribuição gratuita, tá bom? Mas eu vou colocar no materiais, outros materiais de consumo, certo? Feito isso, eu adiciono. Não pode esquecer de adicionar, tá? Se eu quiser adicionar outro, vamos adicionar aquele de distribuição gratuita também, ó. Pode adicionar 2 ou 3, é o que eu falei para vocês. Um mesmo item ele pode ter vários elementos de despesa, tá? Várias naturezas, tá bom? Vou colocar esses dois aqui só para ficar de exemplo, beleza? Agora nós vamos criar, olha lá, descrição do material. Qual que é o nosso material que a gente vai criar? Chupeta, certo? Lembrando sempre, material começa com a letra maiúscula, ok? Tive dificuldade na parte da característica e valores. Ó, vamos lá, Camila. Agora nós vamos adicionar, baseado aqui na nossa colinha, deixa eu até diminuir aqui, nós vamos adicionar as características e os valores de características, tá? Então, tudo que está antes do ponto e vírgula, ou do dois pontos, é característica, e o que está depois é valor de característica, tá? Ó, característica, valor de característica. Lembra, as características são as perguntas, os valores de características são as respostas, tá? Então, o tamanho. Qual é o tamanho? É uma pergunta. Aí a resposta, número 2. Beleza? Então, vamos lá. Características. Qual que é a primeira que a gente vai colocar? Tamanho.
Então, você vem e digita tamanho aqui. Lembra que aqui é um campo de busca? Então, ele está fazendo a busca no sistema. Todas as características que tem a palavra tamanho. Então, ele achou tudo isso aqui, ó. O que a gente precisa? Só tamanho. Então, você clica em tamanho, tá? Aí, você vai para o valor de característica. Qual que é o valor de característica mesmo? Número 2 é um campo de busca também. Então, você digitou, vai aparecer aqui. Se tiver, você clica e beleza. Se não tiver, você vai em outros para você criar aquele valor de característica, tá? Feito isso, você adiciona, tá bom? Agora vamos de novo. Qual que é o próximo? Tamanho a gente já colocou. Agora, material do bico. Então, você pode vir aqui, ó, copiar, tá? Ó, copia, para não ter que escrever. Aí você vem aqui em característica e cola, tá? Ó, colar. É um campo de busca, lembra? Ele não achou nada com esse nome, nenhuma característica com o nome material do bico. Então, se não achou, eu vou criar, eu clico em outros. Ele vai abrir aqui do lado, ó, duas janelinhas. Uma para característica. E por que ele abriu de valor de característica? Porque é lógico, se não existe aquela característica, não existe nenhum valor de característica para aquela característica. Entenderam? Então, vamos lá. Agora aqui eu vou colocar, ó, material do bico, que é a característica que eu quero, e o valor de característica, ó, tá escrito aqui, ó, valor de característica, silicone, lembra? Material do bico que eu quero é silicone. Aí você adiciona. Olha lá, ó, ele criou o valor de característica. Aliás, ele criou a característica e colocou o valor de característica que eu criei. Porque vocês concordam que, sendo um campo de busca, se não tem a característica, quer dizer que não existe o valor de característica para aquela característica? Quer ver um exemplo? Ó? Vamos aqui no tamanho de novo. Ó. Tamanho. Nós buscamos pela característica tamanho. Aí eu selecionei o tamanho. Quando eu for no valor de característica, ele vai buscar dentro da característica tamanho. Então, se eu colocar aqui, ó, 50, ele vai achar todos os valores de características que estão cadastrados dentro da característica tamanho. Entenderam essa parte? Coloca para mim, vocês entenderam aí, por favor. Então, são campos de busca, tá? A característica, ele vai buscar no sistema. Quando eu começo a digitar aqui, ó, sei lá, outra característica, combo, olha lá, com, ele vai achar todas as características que tem cadastradas no sistema. Aí eu vou filtrando, ó. Conforme eu vou colocando letras, ele vai diminuindo. Então, ele está procurando no sistema. Já o valor de característica, ele vai procurar dentro da característica que você selecionou ali, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Qual que é o próximo? Material do escudo e alça, tá? Então, você vem aqui, copia, ou se você quiser escrever tudo de novo, não tem problema. Cola aqui. Ele não achou no sistema nenhuma característica com esse nome, tá? Então, a gente vai criar outros. Aí eu venho aqui, colo de novo, tá? Qual que é o material do escudo e da alça? Plástico, tá? Feito isso, eu adiciono. Aí, deixa eu falar uma curiosidade para vocês aqui, ó. Eu poderia colocar aqui umas informações complementares, por exemplo, ou se não, requisito. Eu poderia colocar aqui o requisito com furos, com esses furos aqui no. Você pode olhar, todas as chupetas elas têm uns furos aqui. Esses furos, eu não sei se vocês sabem, eles têm motivo. É para que, se uma criança engolir uma chupeta, ela não morrer engasgada, tá? Eu poderia colocar como requisito com furos para arejamento, por exemplo? Poderia, e não seria errado, tá? Só que uma curiosidade acerca de chupeta é o seguinte: todas as chupetas, elas são, pelo menos as comercializadas formalmente no Brasil, elas são certificadas pelo Inmetro.
E a questão desses furos é uma certificação compulsória, ou seja, a chupeta precisa, com certeza, ter esses furos aqui. Então, no mercado, se eu vier aqui no Google ó, e digitar chupeta em imagens, todas, sem exceção, elas vão ter esses furos, tá? Todas. Então, isso aqui é uma obrigatoriedade. Eu preciso colocar na minha solicitação? Não preciso, porque a prefeitura, né, a prefeitura vai fazer a compra em um lugar formalmente, certo? Então, assim, essa pessoa, ela tem que ter, essa chupeta, ela vai ter certificação do Inmetro. Então, automaticamente, todas as chupetas têm furo. Pode olhar, ó, eu já pesquisei sobre isso e todas as chupetas têm esse furo, tá? É para que se a criança engolir, ela não morrer asfixiada. Ela vai continuar respirando até você conseguir levar ela para o hospital, tá bom? Então, eu poderia colocar? Poderia. Vamos colocar esse requisito aqui, tá? Então, vamos aqui, ó, voltar no sistema. Requisito. É um campo de busca, ele achou todas as características que tem essa palavra requisito, tá? E eu só quero requisito, eu não quero requisito da borda, da embalagem, nada. Eu quero requisito, tá? Com furos, olha lá, ó. Você começa a escrever aqui, ó, ele já viu que não tem, não precisa você continuar escrevendo. Para arejamento, tá? Você não precisa começar. Então, você começa a escrever, já viu que não tem? Clica em outros e vem aqui no outro quadrinho. Aí você escreve de novo. Com furos para arejamento. E adiciona. Certo? Bom, feito isso, nós colocamos tudo que a gente precisava de colocar nessa chupeta. Agora, nós vamos colocar a unidade de aquisição. Vejam que é um campo obrigatório. Se você não colocar, o sistema trava e não deixa ir para frente, tá? Aqui, ó, posso até clicar aqui, ó. Proposta de material não pode ficar sem unidade de aquisição. A unidade de aquisição é obrigatória, tá? Como que a gente compra isso no mercado? Por unidade, certo? Então, a gente digita unidade aqui, é um campo de busca também, ele vai achar todas as unidades de aquisição que tem a palavra unidade, tá? E você seleciona a que você quer. No nosso caso, é uma unidade, tá? Então, eu já falei para vocês aqui que no sistema ele coloca 3 zeros após a vírgula. Então, isso aqui não é 1000, isso aqui é 1, tá bom? Clica aqui e adiciona, certo? Então, tá montado. O que que nós fizemos aqui por enquanto? Nós montamos o nosso grupo, tá? Tudo que a gente está fazendo aqui é acerca do grupo. Nós estamos colocando no grupo as informações que a gente quer puxar depois lá na montagem do nosso item, tá bom? Então, por enquanto, a gente está fazendo do grupo. Eu não sei se alguém colocou referência aqui, que estava falando que não tem espaço, tá? Pode ser, não é na observações. Observações seria alguma outra observação que eu queira colocar aí, tá? Geralmente eu não coloco nada, tá? Feito isso, a gente clica em salvar e continuar. O que o sistema faz? Automaticamente, ele já me traz para a tela de montagem do nosso item. Lembra que eu falei? E o sistema, ele não entende se você estiver criando um item, um grupo, e não criar o item, tá bom? Então, para o sistema, é automático, na hora que você está criando um grupo, um material, no caso, né? Na hora que você está criando um material, que a gente criou aqui o material chupeta, ele não entende você criar um material e não criar o item, filho, entendeu? Ele não entende você estar criando um pai e não criar um filho, porque o que te interessa é o filho, é o item que você vai comprar, tá? Você só está colocando ele dentro de um grupo chamado chupeta, certo? Vamos lá, então. Agora nós vamos montar o nosso item, ó. Tá aqui, ó, o grupo que a gente colocou, a classe que a gente colocou, os 2 elementos e subelemento que a gente colocou, tá? A gente falou que não era uma ação judicial, e agora ele pergunta, é um item exclusivo? Não é um item exclusivo, né, gente? A gente já falou sobre isso.
Ô, Luciana, desculpa, eu estou muito rápido. Tá, você quer que eu volte? Às vezes eu me empolgo aqui e começo a falar, tá, gente? Desculpa. Tá, vamos lá, então. Como eu disse, aqui, nós criamos até agora o grupo. Quando eu cliquei em salvar e continuar lá no grupo, ele me traz automaticamente para a página de montagem do nosso item. Requisito com furos, eu não consigo deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Ó, aqui eu voltei na página da criação do nosso material chupeta, tá? Ó, então a gente colocou aqui, ó, material chupeta, tá? Eu voltei para a página anterior, que a Luciana pediu aí, ó. Então aqui, ó, características e valores de características. Luciana, eu coloquei que o tamanho é número 2, eu coloquei que o material do bico é silicone, eu coloquei que o material do escudo e alça é plástico, e aqui a gente adicionou uma nova característica que eu coloquei aqui na nossa colinha para exemplificar para vocês. Então, eu coloquei que o requisito do quê? Lembra que concorda com o grupo? Então, o requisito da chupeta é o quê? Com furos para arejamento, tá? Aí eu falei, é importante eu colocar isso? Eu posso colocar como posso não colocar, tá? Camila perguntou se passou a lista. Ainda não, Camila. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalinho. Aí eles vão colocar a lista para você. Sandro, Oi? oi, boa tarde. Só posso tirar uma dúvida rapidinho? Eu estou Claro. acompanhando aqui no sistema, Uhum. então, cada uma das características do produto, no caso da chupeta, o tamanho número 2, cada um nós vamos adicionando aos poucos, é, Como foi assim? adicionando, coloca, por exemplo, coloca na características, tamanho número 2 a chupeta, Isso, adiciono. Depois, isso, material de bico de silicone, isso. adiciono. É, Ah, tá, entendi. é característica, é cada uma. Você vai adicionar cada uma. Se tivesse 50 características, você ia vir aqui. Vamos supor que você estivesse colocando, adicionando 3 chupetas. Eu ia vir aqui, ó, escrever de novo, ó, tamanho, Ah, tá. ia selecionar tamanho, campo de busca, e agora, ao invés de número 2, eu ia colocar número 3. Vamos supor que eu estivesse criando uma número 2, uma número 3 e uma número 1. Eu tenho que colocar todos os valores, as características e os valores de características de todas que eu vou fazer, tá? Por quê? Porque eu estou Tá. criando o grupo, eu estou criando o material chupeta. Então, nele que eu vou colocar todas as informações de todos os filhos, entendeu? Ah, tá. Tá bom? Obrigada. De nada. Uhum. Tá, gente? Então, assim, se eu tivesse criando uma proposta de chupeta aqui, tivesse criando 10 tipos de chupeta, nesse momento eu ia colocar as características e valores de características de todas as chupetas. Por quê? Porque a próxima página é uma página de montagem do nosso item. Ó, agora ele não foi para automático lá, porque eu pedi para editar, tá? Mas agora eu vou em itens aqui, novo item, ó. Tá? Automaticamente ele viria para essa página, só que como eu voltei para editar, ele ficou assim agora, tá? Então, se eu fosse criar várias, eu teria que colocar todas as características e valores de características para aqui, nessa parte aqui, eu puxar todas as características que eu quisesse, tá bom? Mas não tem número 3 chupeta, ó. Eu vou voltar, porque a Daniele falou que não tem. Ó, Daniele, tamanho. Campo de busca, eu achei a característica tamanho. Vou para o próximo. Eu coloquei aqui, ó, número 3, certo? Não tem número 3, tem o 34 e o 36. Então, eu vou criar, eu clico em outros, tá? Aí, aqui, de novo, eu coloco número Não, não, 3. não, não. O que eu quis dizer é que não tem número 3 para chupeta, porque a chupeta vai de 1 a 2. Um é de 0 a 3 e a número 2 é de 6 meses a Ah, 1. não. Ah, tá. Entendeu? Não, desculpa, eu não sabia. Eu não estava levando isso em consideração. Eu estava dando um exemplo aqui se a gente fosse criar várias chupetas, tá? Mas eu acho que realmente não tem mesmo. Uma de 0 a 6 e outra de 6 a 12, né? Isso, exatamente.
Muito bem observado, Daniela, tá certo. Só foi para exemplificar aqui, tá? Vamos voltar lá então. Beleza, salvei aqui. Se ele não for automaticamente para aquela página, você clica em menu ações e vai em itens, tá? E vai clicar em novo item material / serviço, tá? Agora nós vamos montar o nosso item, tá? É um item exclusivo? Não. Tem algum sinônimo, chupeta? Eu posso colocar aqui chuquinha? Posso. Se esse é um sinônimo que você acha que vai facilitar, sem problema nenhum. Boa tarde, Sandra. Desculpa, tive problemas, não consegui entrar antes. Oi, Thaísa, boa tarde. Desculpa. Tá bom, tudo bem. Acontece, tá? Descrição complementar, nós não colocamos nada, tá bom? Referências, agora sim nós vamos colocar as referências que a gente tem aqui, tá? Ó. Aí me falaram aquela hora lá que não tem espaço, ó. Pode ver que tem bastante espaço aqui, dá para colocar bastante referência, tá? Ó. Dá um enter. O que eu costumo falar para as pessoas no curso? Ó, dá um enter, porque se eu colar de novo a próxima referência aqui, ó, vai embaralhar tudo, tá? Então, separa aqui, ó, bonitinho as referências para ficar mais fácil para a gente conferir, tá bom? Ó, vem aqui, peguei a última referência, tá? Então, ó, eu dei um espaço aqui, ó, para ficar mais fácil a compreensão, para eu saber que são 3 sites, porque tem gente que cola um na frente do outro aqui, depois a gente tem dificuldade em entender as referências que foram mandadas, tá? Mas, ó, tem bastante espaço aqui, ó, para ir colando, tá? As pessoas que falaram que não tinha espaço, eu acho que colou no lugar errado, ó. Agora que bloqueou um pouco aqui para mim, ó. Tá bom? Ou se a referência também, de repente, era muito grande, igual essa aqui, pode ser que tenha acabado o espaço mesmo, tá? Aí eu não sei o que fazer. Geralmente, eu nunca tive esse problema de não caber as referências que a gente precisava colocar, tá bom? A Maria falou que eram grandes, né, Maria? Tá, então, aí complica, mas qualquer coisa vocês podem, se for o caso mesmo, liga pra gente, manda por e-mail, referência, tá? Isso aí a gente resolve. Bom, colocada as 3 referências obrigatórias, tá? É obrigatório ter as referências, tá? Para o próximo curso, eu vou mudar as referências, que essas aqui não deram certo, tá, gente? Mas, assim, a gente precisa validar as informações que a gente colocou ali nas referências, tá? Para o próximo curso, eu vou arrumar isso aqui que não está certo. Agora, nós vamos montar, ok? Qual que é o tamanho? Número 2. Ó, ele só tem uma opção, porque eu acabei de criar este material chamado chupeta. Então, eu não preciso nem pensar, ó. Vou colocando tudo que está aqui, certo? Tipo de documento, lembra que eu já falei? Se fosse um item exclusivo, a gente anexaria a carta de exclusividade. Se fosse uma sentença judicial, a gente adicionaria a sentença judicial. E se por acaso eu quisesse mandar algum ofício, ou, Maria, você falou que não coube, você pode salvar num arquivo e mandar por anexo para a gente, ó. Aí você salva num arquivo, aí você vem aqui e coloca aqui, ó, referências, né? Porque não coube, coloca referências aqui e adiciona o arquivo, tá bom? Vai lá buscar no seu sistema, tá? Ó, se você clicar em anexar aqui, ele vai buscar aqui no seu sistema e você vai lá, tá? Aqui, ó, nos meus documentos, eu salvei um arquivo chamado referências, tá bom? Se for o caso, tá? Como não é nenhum desses, eu não marco nada. Salvar e clonar é se eu fosse criar 2 itens semelhantes, tá? Eu vou clicar aqui para vocês entenderem, ó. Então, eu selecionei todas as características, tá? E vou salvar e clonar. Ó, operação realizada com sucesso. Então, ele salvou e continuou na mesma página. Ele clonou, ele salvou um, e agora eu vou fazer uma operação aqui, ó, que eu vou tirar o requisito, tá? Olha lá, eu tirei o requisito e agora eu vou salvar. Para vocês entenderem o que esse botão faz, ó. Agora, se eu vier na minha solicitação de proposta aqui, ó, eu tenho aqui, ó, solicitação do cadastro do material chupeta,
tá? E se eu abrir os itens aqui, ó, tem 2 itens, tá? Porque no primeiro eu cliquei em salvar e clonar. Ele salvou esse aqui, que tem, ó, que tem o requisito. Aí no segundo eu tirei o requisito e só salvei. Aí ele salvou esse outro aqui, tá? Então esse botão de salvar e clonar, ele serve para isso. Se eu tivesse criando vários itens semelhantes, para eu não ter que ficar indo lá. Eu vim aqui toda hora, ó, itens, né? Chegar aqui, itens, novo item. Aí eu vou lá, coloco tudo de novo, salvo, aí vem de novo, itens, novo item. Vou lá e só mudei a cor, né? Eu só mudei o tamanho. Então, para isso que serve aquele botão salvar e clonar, tá? Se por acaso você criou aqui, eu criei 2 só para exemplo, mas eu só quero esse aqui de baixo, ó, tá? Então, esse aqui eu posso vir e excluir, tá? Agora, minha proposta só tem um item, que é o que eu quero, certo? Feito isso, não pode esquecer de enviar para análise, tá? Então, você vem e clica no botão enviar. Pronto, agora você enviou para análise. O status mudou, o status agora está em análise, ele estava em elaboração, e agora ele gerou um número de proposta, tá? Então, esse número de proposta você pode cobrar depois. Falar, ó, minha proposta número 983, como é que tá? Sua proposta está sendo analisada. Tá bom? Gente, vamos dar um intervalinho agora, tá? O pessoal da Egov vai colocar a lista de chamada para vocês aí. Respondam a chamada, tá? E daqui 10 minutinhos a gente volta para o último exercício. Tá bom? Combinado? Já voltamos. Bom, podemos retomar então? Todo mundo respondeu a chamada, tá? Muito importante para que vocês concluam o curso, tá bom? Bom, antes de iniciar o próximo exercício, eu queria ver com vocês. Vocês entenderam a primeira e a segunda aula? Entenderam os exercícios? Tem alguma dúvida? A Thaísa perguntou, Sandro, os exercícios passados podemos fazer todos hoje e concluir? Pode, Thaís. É que assim, tem um prazo limite para ser enviado, né? Aí é a nota máxima. Agora, se você enviar fora do prazo da primeira aula e da segunda aula, você não vai atingir a nota máxima, mas a gente recebe sim, tá bom? O William falou, eu posso fazer na segunda-feira. Essa última atividade que nós vamos ter hoje é para entregar até segunda-feira, tá? Então, a cada nova atividade que não é enviada, vocês não têm a nota máxima do curso, mas a gente recebe, ok? Tá, beleza. Então, em relação ao exercício número 1 e ao número 2, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Tem dificuldades? Em qual área que vocês têm dificuldades? Qual que é a parte que vocês enfrentaram mais dificuldades? Se vocês quiserem, eu posso dar uma outra explicação aqui, tá? Beleza, Daniela, só vai estar amanhã mesmo, tá? Bom, então, se todo mundo entendeu, nós vamos agora fazer um outro exercício, tá? Que é o exercício de... A Camila falou, também estou sem computador, terei que entregar tudo segunda junto com as 3 atividades. Não tem problema, tá? Vocês só não vão conseguir atingir a nota máxima, mas sem problema nenhum. Agora tem o final de semana aí, quem não fez a primeira e a segunda atividade, façam no final de semana, não deixe de entregar, tá? Porque senão as atividades, elas levam em consideração o diploma leva em consideração a entrega das atividades, tá? Então, se você participou das 3 lives e não entregou as atividades, vocês não têm diploma, tá? Não vale como concluído o curso, ok? Tá. Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui e vamos fazer agora o nosso último exercício, tá? Então, na primeira aula, a gente criou o quê? A gente criou um item, tá? Um item que já tinha um material no catálogo, né? Na primeira aula, a gente fez uma caneta, certo? Na verdade, nós fizemos um copo online na live
e a atividade era a criação da caneta tipo pincel atômico, né? Todo mundo lembra, né? Então, nós criamos um item de um material, né? De um grupo que já existia no catálogo, tá? Na segunda aula, nós criamos um item que não tinha grupo no catálogo, que não tinha material criado no catálogo, que era o relógio. E agora, a chupeta, certo? Agora, nessa aula, nós vamos criar um serviço, tá? Então, nós vamos fazer a criação de um serviço. Como é que se cria um serviço? Então, eu quero que vocês me deem aí no chat exemplos de serviço, tá? Para essa aula, eu crio junto com vocês. Então, vamos lá. Falem serviços aí para mim, para a gente pensar em um, para a gente criar aqui. Instalação de ar-condicionado, Djalma. Vamos lá. Mais ideias aí? Pensa na secretaria de vocês aí, o que vocês já contrataram de serviço? Ou se pode ser, a Camila falou jardinagem, ok. Vamos um serviço bem difícil. Instalação de persianas, ok. Manutenção da internet, também. Então, vamos lá. O que vocês preferem desses 4 aí? Que aqui é uma porcaria. Eu trabalho na manutenção, colocar gás em refrigerador. Esgotamento de fossa. O Wi-Fi não funciona. Daniela, é um problema, né? A internet é um problema em vários lugares. Tá, então vamos escolher um desses serviços aí, ó. Deixa eu ver aqui. Jardinagem, instalação de ar-condicionado. Djalma, instalação de ar-condicionado, no sistema que a gente trabalha lá, já tem esse serviço cadastrado e tem vários, inclusive, que eu vou te falar aqui agora. Por exemplo, o serviço de instalação de ar-condicionado, aí eu vou te perguntar, qual que é o tipo de ar-condicionado? Vamos nesse? Todo mundo concorda? Então, serviço de instalação, vamos criar na nossa colinha aqui, ó, serviço de instalação de ar-condicionado. Tá. Djalma, qual que é o ar-condicionado que a gente vai instalar? Ele é de janela, ele é split ou ele é aquele de teto? Vamos lá, vamos pegar esse exemplo, porque eu preciso saber, tá? Serviço de instalação de ar-condicionado tipo split. E qual que é a potência desse ar, Djalma? Fala aí, ele é 12.000, ele é 18.000, ele é 9.000 BTUs. Tá. Então, vamos lá. 18.000 BTUs. Então, nós sabemos qual que é o ar-condicionado, né? Qual que é o tipo do ar-condicionado, é o tipo split, de 18.000 BTUs, que é para instalar na secretaria lá do Djalma, tá? Deixa eu te perguntar, Djalma, essa instalação, ela tem que ser incluso o gás ou não? Tudo isso a gente tem que pensar quando a gente está criando um serviço, tá? Qual que é o serviço? Você tem o ar-condicionado aí, você comprou, ele está novo, e você precisa instalar aí, ou esse ar-condicionado está instalado em algum lugar e você quer trocar de sala? Qual que é Porque, assim, existe também, Djalma, não sei se você sabe, um serviço de desinstalação de ar-condicionado, tá? Inclusive, tem nosso catálogo lá. Então, tem o serviço de desinstalação e instalação. Então, é novo. Então, a gente vai colocar aqui, ó, incluso o gás, tá? Porque ele precisa carregar esse ar-condicionado de gás, beleza? Tá. Bom, munido de todas essas informações, agora a gente vai, inclusa a recarga, vamos colocar a recarga, né? Inclusa a recarga de gás, certo? Bom, criação de serviço, primeiro vocês têm que fazer isso, vocês têm que saber
todas as especificações desse serviço, tá? A gente precisa criar um descritivo que não reste dúvida para o fornecedor. Então, aqui, ó, se o fornecedor ler, ele vai entender qual que é realmente o serviço de instalação do ar-condicionado. Olha lá, o Emerson falou, e os canos de cobre, precisa estar nesse serviço? É isso que eu já ia falar, o Emerson. Eu ia falar aqui, ó, se eu fosse o fornecedor, serviço de instalação de ar-condicionado tipo split, 18.000 BTUs, incluso recarga de gás. Tá, e quantos metros de cano de cobre que precisa para essa instalação, Djalma, você sabe? Porque assim, ó, lá no nosso sistema, quer ver, ó, eu vou abrir para vocês aqui, ó, eu vou abrir o nosso sistema aqui, tá? Esse é o sistema de produção, tá? Esse é o sistema que vale, vamos colocar assim, não é o de treinamento. Só para eu mostrar uma coisa para vocês, ó. Eita, peraí. Ó, entrei no sistema, o meu login, ele é de analista, então ele tem todas as secretarias, tá? Eu vou na minha, que é a PMCG, ok? Então, aqui, ó, quando a gente faz geralmente, quando saem processos geralmente é ata de registro de preço, tá? Inclusive, quem faz é um setor lá perto do meu, que é o setor do Takeshi, que ele cria... ele faz as atas de registro de preço. Ele cria as atas de registro de preço. Então, quando ele cria, ele faz assim, ó, é uma ata de manutenção corretiva, manutenção preventiva de ar-condicionado, tá? Manutenção preventiva, manutenção corretiva, instalação e desinstalação e a tubulação frigorígena, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui quantos que nós temos, ó. Tubulação frigorígena. Ó, aí aqui, ó, nós temos serviço de instalação de tubulação frigorígena para condicionador de ar de 58.000, com material e demais acessórios inclusos. Então, nós temos várias tubulações frigorígenas, tá? E, ultimamente, mudou-se o conceito. Então, assim, agora, vocês que vão falar para a gente quantos metros de tubulação que precisa. Então, dentro de uma instalação, ele vem o serviço de instalação de ar-condicionado do BTU tal, tá? E o serviço de instalação de tubulação frigorígena, que é isso é relevante, porque se você for instalar 5 metros é um valor, se você for instalar 50 metros é um tubo de, como o Emerson disse, são canos de cobre, então assim, tem relevância no valor, tá? Mas essa nossa aquisição aqui, de exemplo, a gente vai focar na metragem mínima, que, se eu não me engano, a Bila falou que são 6 metros se for dual inverter, né? Cerca de mais ou menos 4 a 5 metros, o William falou. Então, a gente pode colocar, ó, incluso recarga de gás e tubulação, tubulação até 5 metros. Tubulação frigorígena, vamos colocar, né? Que esse é o nome. Tá, então, deixa eu arrumar aqui, quebra automática. Tá, então, o nome do nosso serviço ficou assim, ó. Serviço de instalação de ar-condicionado tipo split, 18.000 BTUs, incluso recarga de gás e tubulação frigorígena até 5 metros. Porque até 5 metros é o mínimo, né? Se eu não me engano, o ar-condicionado novo, até quando a gente instala em casa, assim, para ele ter para garantia funcionar, se eu não me engano, o mínimo é 5 metros, 5 metros, tá? Mas me corrija se alguém souber aí o valor correto. Eu lembro que
ter um mínimo lá, tá? Então, vamos supor que esse ar-condicionado, ele não vai ficar longe do condensador, né? Porque tem o condensador e tem o motor que fica lá fora. Quando é muito longe, aí você precisa colocar esse tubo, sei lá, quantos metros forem aí, tá? Mas vamos supor que é parede, tá bom? Então, a gente colocou aqui que tubulação frigorígena até 5 metros, tá? Aí, quando a gente está criando um serviço, eu gosto sempre de colocar no final, conforme termo de referência. Oh, meu Deus. Tá? Porque lá no termo de referência, vocês vão colocar todas as particularidades desse serviço. Então, se por acaso o fornecedor ler aqui e ainda tiver alguma dúvida, com certeza você vai ter falado lá no seu termo de referência algumas outras informações acerca desse serviço, tá bom? Todo mundo concorda com esse descritivo? Alguém tem alguma observação? Né? Acho que ficou claro, ó, serviço de instalação de ar-condicionado, ou se eu quiser colocar condicionador de ar, tá? Tanto faz. Oi? Achei que eu tinha ouvido alguma coisa. Tá. De ar-condicionado... Esse mínimo pode ser 3 metros, porque eu tenho um site de 3 metros, até 3 metros. Oi? Desculpa, Daniela, eu não ouvi. Esse tamanho, de até 5 metros. Não pode ser até 3 metros, porque tem até 3 metros aqui. Tem 3 metros? É que eu não sei, porque eu sei que tem um mínimo que tem que ser colocado de metragem aí nos ar-condicionados. Eu não sei, eu coloquei aqui 5 metros. Mas se por acaso, eu falando que até 5 metros, o fornecedor ele vai me orçar o valor até 5 metros. Então, se for 2, se for 3, se for 1, ele vai colocar, tá? Mas eu não lembro qual que é a metragem mínima, não. Mas vamos colocar 3, se é o caso, tá? Então, acho que ficou bem certo, né? Ó, serviço de instalação de ar-condicionado tipo split, 18.000 BTUs, incluso a recarga de gás e tubulação frigorígena até 3 metros, conforme termo de referência. Certo? Bila falou 6 metros se for dual inverter. Eu não sei, tá? Mas tem um mínimo aí, e com certeza, a hora que vocês forem fazer esse serviço, vocês vão ter pesquisado e vocês vão saber de praxe qual que é essa metragem, tá bom? Mas lá no sistema, para esse tipo de coisa, como eu mostrei para vocês aqui, eles têm várias tubulações, né? Na verdade, a tubulação, ela varia de acordo com os BTUs também, tá? Então, para esses ar-condicionado mais potente, o tubo ele é mais grosso, tá bom? Então, isso também influencia no preço, tá? Mas para esse nosso serviço aqui fictício que a gente está criando, eu creio que essas informações já bastam, tá? Então, vamos lá. Criado o nosso descritivo, agora nós vamos lá para o catálogo e vamos adicionar. Deixa eu fechar aqui o ambiente de produção e vamos para o ambiente de homologação, tá? Que é o de treinamento. Antes também, a gente tem que vir aqui no sistema e procurar, né? Então, vamos lá. Ar-condicionado. Tá? Ó, ele achou bastante coisa, mas o que a gente precisa? A gente está procurando por serviço, né? Então, vamos vir aqui no filtro, ó, e vamos filtrar para ficar mais fácil, ó. Vamos filtrar só por serviço. Então, eu vim aqui, cliquei no filtro tipo, tá? E vou selecionar serviço. E vou aplicar o filtro. Então, ele achou só serviços que tenham a palavra ar-condicionado. Tá? Locação de veículo. Vamos colocar condicionador de ar? Será que está diferente escrito? Vamos procurar. Condicionador, ó. Serviço de manutenção de condicionador de ar. Não é o que a gente quer. Então, o sistema não tem o nosso ar-condicionado, né? Deixa eu colocar aqui 18.000 BTUs. 18, o que ele acha? Interior. Bom, então no sistema não tem. Beleza, então vamos adicionar. Como é que a gente adiciona? Proposta de inclusão / alteração. Clico na aba proposta de inclusão, tá? E vou colocar aqui nova proposta de inclusão,
tá? Serviço de manutenção de condicionador de ar, achei um assim. A gente achou aqui também, Jéssica. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Só que assim, tá muito vago, né? Serviço de manutenção de condicionador de ar. É uma manutenção. O que a gente precisa aqui é de serviço de instalação, tá? Serviço de instalação de ar-condicionado, tá? Luciana falou que tá oscilando a internet. Luciana, é complicado. Como é qualquer coisa, se ficar dúvida, você me para que eu volto e explico de novo, tá? Então, vamos lá. Proposta de inclusão, nova proposta de inclusão. Agora nós vamos colocar o nome da nossa proposta, tá? Então, o que eu posso colocar aqui, ó? Instalação, já tenho, instalação de ar-condicionado Sandro, vou colocar aqui Júlio, para ficar diferente, tá? Lembrando que esse é o nome da sua proposta, você pode colocar o nome que você quiser, tá bom? Instalação de ar-condicionado Segov, serviço de ar-condicionado fulano, tá? Aqui não tem regra. Eu só falo para você guardar esse nome que você criou para depois você saber qual é a sua proposta, tá? Não é uma ação judicial, não é uma ata carona, então nós vamos em salvar, tá? Para salvar o nome da nossa proposta. Feito isso, ele vai vir aqui para a busca do material ou serviço que a gente vai colocar no catálogo. No nosso caso, esse é um serviço de instalação de ar-condicionado. Para serviço, gente, ele segue a mesma lógica de material, tá? Então, eu tenho que ter um serviço pai, né? Um grupo de serviços para eu criar os meus serviços filhos, certo? Então, por exemplo, esse seria um serviço de instalação de ar-condicionado. Então, o que a gente vai buscar aqui agora para buscar o grupo que a gente vai colocar o nosso item? Então, a gente vai buscar por exemplo, instalação. Vamos ver, ó, serviço de instalação e ou remanejamento. Não é isso que a gente quer, certo? E a gente está buscando por grupos aqui. Então, eu coloquei instalação, vamos ver ar-condicionado. O que ele acha? Não achou nada. Então, quer dizer que não tem nenhum serviço, nenhum grupo com essa palavra ar-condicionado e só tem aquele de instalação. Não achado nenhum grupo, então eu vou criar um novo serviço pai, tá? Prestem atenção, eu vou criar um novo serviço pai. Depois eu vou adicionar o serviço filho, tá? Mas vamos devagar aqui. Então, não achei, eu vou criar um novo material ou serviço. No nosso caso, qual que é o tipo agora? Agora nós vamos criar um serviço, tá? Então, você marca aqui serviço, ó. Notem que serviço é bem mais simples, tá? Ele não tem as características e os valores de características. Ó, eu vou clicar em material para vocês verem. Ó, apareceu as características e valores de características. Quando eu clico em serviço, some as características e os valores de característica. Por quê? Porque não tem cabimento eu criar características e valores de características para um serviço. É uma descrição corrida, tá? Mas a lógica de eu ter que criar o serviço pai para eu colocar o serviço filho é a mesma, tá? Então, agora eu vou criar o serviço pai. Então, vamos classificar, ó. Grupo, administração geral, locações, obras, adaptações, reparos e montagens, serviço de manutenção, reparos e adaptações em equipamentos, máquinas, aparelhos, ferramentas, não é. Serviço de estudos e projetos, não é. Serviço de instalações e montagens, certo? A gente vai instalar contratar um serviço de instalação de ar-condicionado. Então, grupo 4, serviço de instalação de montagens. Classe, serviços de administração e edificações, serviço de instalação e montagem de equipamentos, acessórios e componentes e bens de serviço. Eu acho que cabe aqui, né? É um equipamento, certo? Natureza da contratação.
Não precisa nem falar, né, gente? É um serviço, né? Não é consumo, não é obra, não é permanente. É um serviço que a gente vai contratar. E agora, elemento e subelemento, tá? Agora vamos achar aqui algo que a gente possa classificar esse nosso serviço, tá? Uh... Serviço de apoio, serviço de energia, serviço de limpeza. Serviços funerários. Thaísa falou 39,17. 39,17. Manutenção, instalação e conservação de máquinas. Perfeito, Thaísa. É isso aí, manutenção, instalação e conservação de máquinas e outros. Pode ser esse, eu vou adicionar esse, e vou adicionar o do Djalma, 3999. Outros serviços de pessoa física, de pessoa jurídica. Pode ser também, Djalma, não tem problema. Eu acho que se encaixa mais nesse aqui, ó, 3917, serviço de manutenção, instalação e conservação de máquinas, equipamentos e outros. Então, é uma instalação de um equipamento, certo? Eu concordo com a Thaísa. Tá. Classificado, agora nós vamos criar a descrição, prestem atenção, nós vamos criar a descrição do serviço PAI, tá? Qual que é a descrição do nosso serviço PAI? Vamos lá na nossa colinha, ó. Serviço de instalação de ar-condicionado. Por que que eu estou criando um serviço PAI chamado Serviço de Instalação de Ar-Condicionado? Porque a hora que eu for criar todos os filhos, porque aqui, ó, esse nosso que a gente está colocando agora é um tipo split, 18.000 BTUs, com tubulação frigorígena de 3 metros. Se semana que vem pintar uma outra solicitação para a gente adicionar um outro aqui, ó, um outro serviço com ar-condicionado de 9.000 BTUs, eu vou colocar no mesmo PAI, tá? No mesmo serviço de instalação de ar-condicionado. Então, todos os serviços de instalação de ar-condicionado, de todos os BTUs que existem, eu vou salvar dentro desse grupo serviço de instalação de ar-condicionado. Todo mundo concorda e todo mundo entendeu essa parte? Porque se eu colocasse aqui, ó, tá? Se eu colocasse aqui todo esse nome como o nome do pai, eu ficaria refém apenas dessa quantidade de BTUs aqui. Então, se eu estou criando um grupo novo, um serviço pai novo, eu vou querer que todos os filhos fiquem dentro desse serviço que eu criei aqui, serviço de instalação de ar-condicionado. Então, todas as instalações vão ficar dentro desse serviço pai, certo? Tá. Unidade de aquisição. Como é que é feita a cobrança desse serviço? Ele é por serviço, ele é por hora, ele é por metro quadrado, ele é por empreitada. Como que é? Vocês sabem? Fala aí, Djalma, como é que é cobrado esse serviço? Djalma falou por unidade. Na verdade, Djalma, é por serviço, tá? Ó, eu vou pagar ele conforme o serviço. Então, se for 10 ar-condicionados, são 10 serviços que eles vão prestar para mim, tá? Essa questão de unidade de aquisição para serviço, ela é complicada, tá? Então, a gente precisa... É claro que quando a gente for fazer uma solicitação dessa, a gente vai ter alguns orçamentos, e no orçamento você vai ver como é que as empresas trabalham, tá?
O orçamento você vai ver se ela trabalha por hora, por mão de obra, por... Mão de obra, Camila, é muito vago, né? Quantas mãos de obra? A unidade de aquisição, ela faz menção à quantidade. Então, se eu colocar, por exemplo, se eu tiver 10 ar-condicionados, são 10 mãos de obra de instalação, eu acho que fica esquisito. Então, se eu colocar serviço e no final a minha quantidade for 10 ar-condicionado, ficaria assim, ficaria 10 serviços de instalação de ar-condicionado, conforme o nome que a gente colocou aqui, tá? Então, eu acho que a maneira mais correta, e até onde eu sei, é cobrado por serviço, tá bom? Cada instalação é um serviço e é assim que se cobra, tá? Mas vocês vão ter essa certeza no orçamento que vocês fizerem, tá? Cada serviço tem a sua particularidade e a gente precisa saber como é que o mercado trabalha. Mas até onde eu sei, instalação de ar-condicionado é por serviço, tá? Bom, adicionamos a unidade de aquisição e agora adicionei, né? Criei o grupo serviço de instalação, agora eu vou salvar e continuar, tá? Quando eu estou criando o grupo, lembra, ele me leva direto para a tela de criação do item, ó, descrição do item. Agora sim, eu vou colocar o nome do nosso serviço completo, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou copiar, tá? E vou vir aqui e colar a descrição, tá? Em serviço, ele não coloca a pontuação no final, tá? Então, eu gosto de colocar ponto final aqui. Aí tem algumas particularidades, ó. Eu coloquei serviço em maiúsculo, coloquei o tipo split em maiúsculo, coloquei BTUs em maiúsculo. Isso aqui também, para serviço, gente, não tem muita regra, tá? Vocês viram que a hora que eu abri lá o nosso sistema, os serviços estavam, inclusive, tudo em maiúsculo. Quer ver, ó? Ó, frigorígena. Ó, frigorígena. Ó, tá vendo? Ó? Então, foram criados todos com as letras maiúsculas, tá? Então, essa regra, não tem muita regra. A gente segue um padrão. Então, quando foi criado esse aqui, vocês notem que o número é sequencial, ó. Então, a gente criou já tudo com a mesma regra. Tudo com letras maiúsculas, tá? Mas não tem tanta regra. Tá? Então, aqui eu coloquei aqui maiúsculo, o split, o BTU, tubulação frigorígena e conforme termo de referência, tá? E o ponto no final, beleza? Então, para a criação de serviço, não tem aquelas particularidades que tem quando a gente cria material, tá? A gente não definiu uma regra ainda, mas é que cada um cria de um jeito e a gente vai só refinando um pouco, tá? Bom, referências. Eu preciso colocar referência de serviço? O que vocês acham? Não preciso colocar, tá, gente? O que acontece? Dificilmente você vai achar referência na internet de serviço. Até tem. Só que, assim, a gente só precisa entender qual é o serviço e quais são as condições desse serviço, tá? É claro que a gente está falando de uma coisa um pouco mais simples aqui agora, né? A instalação de um ar-condicionado. Mas tem alguns serviços que a gente precisa fazer uma busca no Google, tá? Porque tem serviço, por exemplo, na área da saúde, eu não sei se a Daniela é da área de saúde, mas ela vai poder me falar, de repente, aí. Tem alguns serviços na área da saúde que são bem complexos e a gente não faz ideia do que sabe assim? Então, a gente vai dar uma pesquisada na internet para ver se o nome está certo. Enfim, tem serviços, tem alguns exames que são... a Daniela falou que é. Então, tem alguns exames que são muito específicos, né? Que entram como serviço. Então, a gente dá uma breve buscada na internet, tá? Mas, assim, a gente confia mais que a pessoa que
que está inserindo o serviço, ela entende mais. E se por algum acaso a gente tiver alguma dúvida, a gente vai ligar e vai debater com a pessoa se está tudo certo aquilo lá, tá? Mas não precisa colocar referência para serviço, tá? Então, eu criei todo o meu descritivo aqui, tá? Não preciso colocar referência. Aí, aqui também, ó, tem um tipo de documento, né? A Luciana falou, inclui orçamento. Se você tiver um orçamento que vai ajudar na descrição do item, para a gente entender, Luciana, seria bom, tá? Você pode incluir aqui, ó, em ofício, né? Coloca aqui que o nome é orçamento e anexa o arquivo, tá? Para a gente, para embasar alguma coisa aqui que tenha no descritivo, seria bom, tá? Salvar e clonar, mesmo sentido, se eu estiver criando vários serviços, tá? Eu posso usar esse botão. Não é o nosso caso, tá? Então, a gente vai clicar em salvar. Feito isso, você volta aqui em solicitações da proposta para a gente ver a nossa proposta, como é que ela ficou. Então, tá aqui, ó. Tem uma solicitação do cadastro, do serviço PAI, Serviço de Instalação de Ar-Condicionado, e tem uma solicitação de cadastro para o serviço filho, Serviço de Instalação de Ar-Condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs, incluso a recarga de gás e tubulação frigorígena até 3 metros, conforme termo de referência, tá? Então, a gente fez a criação aqui. Quando for criar um outro item de um outro tamanho, um ar-condicionado de um outro tamanho, nós vamos criar dentro desse serviço de instalação de ar-condicionado, tá? Bom, feito tudo isso, a gente encaminha para analisar a proposta. Pronto, está feito. Alguma dúvida? Alguém quer que eu volte para explicar alguma coisa? Vocês viram que como que criar serviço é muito mais simples do que criar material, tá? Só que o serviço tem as suas particularidades e todos os serviços eu gosto de colocar no final, como a gente colocou aqui, ó. Conforme termo de referência, tá? Porque lá no termo de referência vai ter todas as especificações acerca daquele serviço, tá? O seu fornecedor, ele quer saber se o seu ar-condicionado vai ser instalado num piso, numa casa térrea, ou se ele precisa ser instalado num edifício de 35 andares, tá bom? Então, lá no termo de referência, vai ter todas, qual que é o motivo, qual que é a justificativa para essa aquisição, e o seu termo de referência vai embasar o fornecedor para ele ler e para ele entender como que vai ser feito o serviço. Lá você vai falar prazo que ele tem para fazer, qual é o horário que ele tem que ir, tá? Então, sempre em serviço, eu gosto de colocar esse sufixo aqui, ó, conforme termo de referência, tá? Eu acho que sempre é importante colocar. Jéssica, no início fiquei perdida. Jéssica, você fala onde? Você quer que eu volte? Quer que eu faça mais alguma coisa? Thaísa, para cada tipo de solicitação, os prazos são mesmos? Mesmo sendo material ou serviço? Você fala o prazo para a gente analisar, Thaísa? Assim, o prazo de análise das propostas, eles variam de acordo com a nossa demanda, tá? E de acordo com a pressa também. Então, às vezes a secretaria está com muita pressa naquela solicitação, o que eles fazem é ligar para a gente para pedir uma prioridade lá, tá? Mas não tem prazo, porque assim, é difícil a gente dar prazo de analisar a proposta, porque cada proposta é uma coisa. Por exemplo, esse dia eu estava com uma proposta de um violão, e o violão tem várias particularidades, eu não sabia que tinha tanto, para você ter uma ideia. Tem a madeira que é feita, o tampo dela, então cada violão tem uma madeira, então cada violão ele tem uma particularidade, o braço é uma outra madeira. Então, assim, quando a gente vai fazer a análise da proposta, e o problema também é que muitas propostas não vêm redondas. Então, a gente, para entender o que a pessoa quer, baseado nas referências que ela manda, fica difícil. Aí a gente devolve a proposta, fala, ó, coloca mais referência. Então, assim, a análise não tem tempo, mas, assim, vai de acordo com a pressa de vocês e com a nossa disponibilidade, tá?
eu não sei se vocês sabem, mas o setor a qual eu faço parte, eu sou coordenador da coordenadoria de padronização. E a padronização, ela não só faz a gerência do catálogo, né? Mas a gente analisa termo de referência e estudo técnico preliminar também. Nós somos a primeira equipe que analisa os ETPs e os TRs. Por que a gente analisa? Justamente por causa dos itens que tem nos ETPs e nos TRs. Então, a responsabilidade pela validação das informações dos itens e as especificações técnicas acerca dos itens que estão nos termos de referências e estudos técnicos preliminares são de responsabilidades da minha equipe, tá? Então, assim, a gente tem uma demanda um pouco alta. Você imagina? Todas as secretarias, todos os dias, criam ETPs e TRs e a gente tem que analisar, tá? Então, assim, a princípio, a nossa principal preferência em dar celeridade são para os ETPs e TRs que já estão em um processo aberto, né? A inserção de itens no catálogo é o primeiro passo de uma longa jornada, tá? A gente está inserindo no catálogo os itens que depois eles vão virar um ETP, que depois eles vão virar um TR, tá? Mas, assim, se vocês tiverem um pouco de urgência nas coisas, é só ligar lá no nosso ramal e falar com a gente. Falar, ó, tenho pressa nessa análise, dá uma prioridade aí, tá bom? A Luciana ergueu a mão. Quer falar alguma coisa, Luciana? Oi, Sandro, por exemplo, se eu quero fazer uma oficina, quero ofertar um coffee break, por exemplo. Certo. Eu vou colocar como serviço, prestação de serviço de uma equipe, e no caso dos itens, por exemplo, que eles forem oferecer, eu tenho que descrever item a item o que eu quero solicitar? Não, na verdade, assim, o serviço, no caso desse seu exemplo, é uma contratação de uma empresa para serviço de coffee break, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Esse é o nosso sistema, tá? Eu vou ver o que tem aqui de coffee break, ó. Já tem alguns serviços prontos aqui, ó. Fornecimento de coffee break conforme termo de referência. Aí, lá no termo de referência, você vai falar, ó, esse coffee break vai ser um coffee break para 500 pessoas, tá? A duração do evento vai ser 2 horas e vai ter um coffee break de meia hora. Então, lá você vai colocar, é lógico, você vai pedir orçamento disso, e você vai colocar o que você quer. Bom, eu quero salgadinhos assados ou fritos, eu quero suco, eu quero refrigerante gelado. Então, lá você vai colocar todas as particularidades desse seu serviço, tá? Mas, a princípio, o item padronizado, ele é simples, tá? Ó, fornecimento de coffee break, tá? Então, aí tem alguns aqui, ó, tem o avançado, tem o intermediário e o básico, tá vendo, ó? Coffee break básico, conforme cardápio e condições mencionadas no termo de referência. Aí tem o intermediário, que deve ser um melhorzinho, e tem o avançado, que é o top, tá? E tem esse aqui, que é um genérico, que você vai colocar lá quais são os itens que você quer. Tá bom? Tá, obrigada. Tá, de nada. Bom, gente, é isso que eu tinha que passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quer ligar o áudio aí para a gente conversar, tá? O Emerson perguntou qual que é o ramal. O ramal do meu setor é 2503, tá? É a padronização, tá? Você pode ligar lá e conversar com a gente, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar agora por áudio, o que eu tinha para passar para vocês é esse, tá? Sandro. Oi, Camila. Isso, eu gostaria, mais uma curiosidade, após essas solicitações chegarem para vocês, no caso, vem as licitações? É de outra secretaria? Como assim? Como funciona? Vamos supor, do serviço, chegam as solicitações. Depois que a solicitação é aprovada, aí já tem as pessoas específicas para prestarem esse serviço, ou vocês vão atrás das pessoas que fornecem esse serviço? Não, na verdade, assim, você está falando assim, chega a proposta de inclusão no catálogo, certo? Isso. A gente aprova, aí depois aquilo vai virar um estudo técnico preliminar e, posteriormente, vai virar uma licitação. A gente não vai atrás de nada. Tá? Ah, entendi. então, aquilo vai ser licitado. Então, por exemplo, esse serviço de ar-condicionado, ele vai ser feito em pregão.
Aí lá no pregão, as empresas que estiverem interessadas e forem cadastradas, elas vão participar do pregão e vai ser contratado o menor preço, tá? A gente tem um setor lá de pesquisa de preço. Lá no final do TR, esse TR ele vai passar pela pesquisa de preço. Aí a pesquisa de preço vai levantar os preços médios para aquele serviço, para ter uma referência de valor na hora do pregão, tá? O nosso setor de pesquisa de preço, ele pesquisa o preço só, mas ele não seleciona quem vai participar, não. Aí é no pregão, as empresas que tiverem cadastradas, né, e tiverem com a documentação ok, elas podem participar do pregão e vai ser contratado, né, quem ganhar a licitação vai ser o menor preço. Ah, entendi. Era mais uma curiosidade mesmo, um pouco além. Ah, tá bom, não, beleza, tá? Bom, mais alguém? A Thaísa falou que está sem microfone. Quer escrever, Thaís? Tem alguma... O status deve ficar em elaboração ou em análise? O meu está em elaboração. Em elaboração, Thaísa, é porque ainda está com você, tá? A hora que você enviar, né, naquele botãozinho enviar para análise, aí o status vai mudar para em análise. Aí quer dizer que está conosco lá para analisar, tá bom? Deu para entender? Tá. Gente, mais alguém? Só uma dúvida sobre o curso mesmo. Certo. O curso vai até o dia 3? É que eu fiquei perdida, porque em princípio eu pensei que fosse Na verdade, do dia Luciana, 26, né? 26, 29 e 3, né? na verdade, assim, Luciana, são 3 lives, né? 26, 28 e 30 são as lives, só que tem 2 dias para vocês fazerem as atividades, né? Então, no caso, hoje é a nossa última live, mas agora tem uma atividade número 3 lá, que é a criação de um serviço que vocês podem entregar até segunda-feira. Ah, tá. Então, por isso que o curso vai até segunda-feira, mas hoje é a nossa última live. Ah, porque na quarta-feira eu tive um problema na internet, não sei se foi vocês ou se foi. Então, na quarta, então, não teve, né, por conta da internet, teve ontem essa live, então? Na quarta, teve na segunda, na quarta e na sexta, tá? Então, na quarta você teve Ah, problema, tá. na quarta deu, assim, até as pessoas podem colocar no chat aí, mas o curso rolou normalmente. A internet Ah, nossa estava funcionando normal. A gente só ah, teve um então foi problema. minha internet. É que A eu não gente, estava conseguindo acessar. não, entendi. Mas a gente só teve um probleminha de atraso, porque no começo a gente estava com um probleminha de não conseguir entrar aqui. Mas depois Isso. foi normal. Ah, tá. É porque eu fiquei até o final tentando, só que eu não consegui acessar. Entendi. Então, no caso, eu não vou ter certificado. Assim, dá uma conversada com o pessoal da Egov depois e explica, né, o seu problema. E você fez as atividades, pode ser que eles consigam te encaixar aí. E a aula, até a Thaísa colocou, a aula fica gravada, tá? Então, se você quiser assistir de novo, lá no ambiente da sala de aula lá do Scrap, ela fica gravada, tá bom? Tá, joia? Que eu assisti a primeira live, né? Uhum. E a segunda eu vou conversar com o pessoal lá, então. Isso, fala com Obrigada. eles. Eu vou falar para eles te dar uma atenção lá, tá? Aí, de repente, eles conseguem te encaixar de novo aí, tá bom? Tá? Gente, então, por hoje é isso, tá? Espero que que eu tenha conseguido passar as informações para vocês, tá? Eu e a minha equipe, a gente se coloca à disposição de vocês, tá? O nosso ramal é o 2503. Se vocês tiverem dúvida na hora de estar montando, tá? Tanto eu quanto o Tony, o William, o Caio e a Lucilene, nós estamos lá para auxiliar vocês, tá? Então, no começo vai ter dúvida, vai fazer coisa errada, mas isso é normal, tá? Eu, quando eu entrei, no primeiro mês, eu ainda tinha dúvida sobre o catálogo, tá bom? Então, não se sintam constrangidos, é assim mesmo, tá? Por hoje é isso, espero que vocês tenham entendido tudo e qualquer coisa nós estamos lá, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Antes de todo mundo sair, espera um pouquinho.
Quem puder ligar a câmera, só para eu dar um print aqui, para depois postar no grupo lá, tá? A Daniele ligou, a Luciana tá ali. Emerson, Thaísa. Eu vou dar um print aqui, tá? Mais alguém? Maria? Bila? Tá. Vou dar um print aí, galera. Sorriam. Beleza? Obrigado, até mais. Tudo de bom para vocês.